Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar de um tema muito importante para gestores iniciantes, como é a tendência dos últimos vídeos que eu venho trazendo no canal. Hoje falaremos sobre estruturação de campanhas e quando escolher cada uma das estruturas. Tem muitos gestores que iniciam e acham que criar uma campanha, um conjunto de anúncio e um criativo é o bastante você saber. Porém, existem várias situações específicas onde uma estrutura se encaixa melhor em cada situação. Então, dependendo da estrutura que você escolher, você vai poder utilizá-la em determinadas situações. Então, cada uma delas vai ter uma função específica dentro da tua estratégia de tráfego pago. Então, é isso que a gente vai aprender hoje. Mas antes da gente ir para o nosso conteúdo, para o nosso material, considere se inscrever aqui embaixo. Eu sei que é chato, eu sei que ninguém gosta de ficar ouvindo, porém é a forma que o canal cresce. Então, deixe seu like, compartilha, comenta. Se você gostar do conteúdo, se inscreve que ajuda bastante o canal a crescer. Então, sem mais enrolação, bora pro nosso conteúdo. E para começar, eu gostaria de passar uma pergunta, uma provocação, na verdade, para vocês, que é: por que a sua campanha está montada desse jeito? Se a resposta for porque eu sempre faço assim, você provavelmente tem um problema. Que a questão é o seguinte: quando a gente está falando de resultado, quando a gente está falando de quero gerar mais vendas, quero gerar métricas melhores, nós precisamos ter um porquê das nossas escolhas dentro da nossa estrutura de campanha, dentro da nossa estrutura de estratégia. Então, selecionar o nicho, o capital, a persona, o criativo, a plataforma, quantos conjuntos de anúncio vão ter, quantas campanhas, quantos criativos, tudo isso tem que ser respondido antes de você criar qualquer coisa, porque isso vai te dar uma base para gerar um resultado bacana ou não. Então, coloquei o esqueleto, quantas campanhas, quantos conjuntos, quantos criativos e principalmente quando usar cada estrutura. E aí nesse vídeo eu vou passar 3 estruturas bem básicas para vocês, que eu utilizo na maioria das minhas estratégias, para vocês terem uma base. Mas tenham ciência que todas essas estruturas são modulares também. Então, uma vai ter, por exemplo, mais de uma campanha, você pode fazer, em vez de 2, fazer 3 campanhas. Em vez de campanhas, fazer conjuntos de anúncios, você pode também. Então vai depender muito da tua situação. Antes da gente partir para realmente as estruturas de campanha, a gente precisa entender 3 conceitos. O primeiro é o quanto a gente deve investir em cada estrutura, qual tipo de investimento a gente deve fazer, ABO ou CBO, e também nomenclaturas de campanha para a gente conseguir identificar nas nossas filtragens dentro das plataformas. E a gente vai começar com quanto eu tenho para investir. Entendam que quanto mais capital você tem, mais robusta pode ser a tua estrutura. Quanto menos capital eu tenho, menos robusta ela vai ser. E não é porque você tem pouco capital que você não vai gerar resultado, não é porque você tem uma estrutura pequena que você não vai gerar resultado. E também o contrário é verdadeiro, não é porque você tem milhões de reais para investir, tem uma estrutura gigantesca, que você vai gerar resultado. Então o que você tem que entender é, quanto menor o seu capital, se você tiver que dividi-lo entre campanhas, entre conjuntos de anúncio, por exemplo, dificilmente você vai gerar um resultado legal, porque vai ser microvalores disponíveis em cada campanha ou em cada conjunto, que não vão conseguir por si só disputar leilões e lances dentro das plataformas. Então isso faz com que você perca leilões, perca lances e você não gere resultado. E se você não sabe o que é leilão, não sabe o que é lance, vou deixar aqui em algum canto o vídeo sobre isso, que eu também já vim aqui falar sobre isso para vocês que estão iniciando. Mas o fato é, se você tem pouco capital, utilize uma estrutura enxuta, utilize uma estrutura pequena que vai dar certo. Agora, se você tem muito capital e você tem uma possibilidade de aumentar a sua estrutura, você pode também fazer esse teste. Quanto você pode também manter uma estrutura enxuta com mais dinheiro também, tá? Como eu falei, é modular. Então você pode escolher o que faz mais sentido para a tua operação. Nomenclaturas. Campanha, conjunto de anúncio e anúncios. Normalmente, quando eu vou fazer a minha campanha, isso aqui é um conceito bem básico, né? Mas a maioria não faz, que é escrever corretamente ali nas suas campanhas a estruturação para você entender. Ou também, muitas vezes, quando você tiver uma aula de tráfego pago, pode ser que a pessoa que esteja dando aula fale dessa maneira e você não interprete. Que a questão é a seguinte: sempre que eu falar 1, 2, 4, por exemplo, eu vou estar me referindo a uma campanha, 2 conjuntos de anúncio e 4 criativos. Se eu falar, por exemplo, 3, 2, 4, são 3 campanhas com 2 conjuntos, 4 criativos cada uma delas. Então, o primeiro sempre vai ser a campanha,
o segundo número sempre vai ser os conjuntos e o terceiro número sempre vão ser os criativos. Isso daqui serve para você identificar na tua campanha. Então, eu quero filtrar ali na minha conta de anúncio todas as estruturas 1, 2, 4 que eu tenho. Você pode filtrar com essa nomenclatura. Eu quero interpretar nas minhas métricas quais campanhas estão dando mais certo, se são as estruturas com 1, 2, 4 ou se são as estruturas com 1, 4, 4, por exemplo. E aí você consegue visualizar também. E como eu falei, é uma forma de falar. Então pode ser que você vendo algum vídeo aí de tráfego pago, você não entenda e agora você sabe o que significa. E para finalizar os parâmetros iniciais, a gente vai falar o que é o CBO e o que é o ABO. E lógico que se você está num vídeo de estruturas de campanha, acredito eu que você já saiba o que isso significa. Mas como é um ponto muito importante para a estrutura, você vai ter que estudar aqui de novo, ou você pode até passar um pouquinho mais para frente para as estruturas, tá? Mas vamos lá. CBO, orçamento de campanha. Então é quando você pega o teu capital, coloca na tua campanha e pede para a plataforma movimentar esse capital do jeito que ela achar melhor. Então você pode criar, por exemplo, uma campanha com 2 conjuntos de anúncio e jogar esse teu valor na campanha em CBO. A campanha vai decidir qual dos conjuntos é melhor e qual gera o melhor resultado e vai jogar maior capital para lá. Ou seja, no CBO, o controle que você tem é o valor de investimento na campanha. Agora, para onde esse valor vai é a campanha que decide. Lógico que se você tiver um conjunto de anúncios só, lógico que o dinheiro vai para todo esse conjunto. Agora, se você tiver 3, 4 conjuntos de anúncio, ele vai decidir para onde vai esse capital. Já na segunda opção, temos o ABO, que é orçamento por conjunto de anúncio. Então você pega um valor específico e coloca ali no conjunto de anúncio. Então se você tem 2, por exemplo, você pode colocar R$10 em cada um e eles vão obrigatoriamente gastar R$10 em cada conjunto de anúncio, porque é o valor que você setou. Não vai acontecer, por exemplo, de um gastar 10 e o outro gastar 0, ou um gastar 20 e o outro gastar 0. Não. Você colocou 10 no conjunto, ele vai gastar 10. Então você separa por conjunto de anúncios. Então no caso do CBO, você tem um pouco menos de controle, porém o CBO é muito inteligente, né? A plataforma Meta é muito inteligente, então ela consegue te entregar ali bons resultados em CBO, que é o que normalmente as pessoas utilizam. Agora, quando você quer isolar métricas, normalmente você utiliza o ABO para ter valores iguais em cada métrica que você está testando. E para iniciar as nossas estruturas de campanhas, a primeira é a campanha base, que a maioria das pessoas utiliza e que gera muito resultado, que é teste de criativo e não segmentação. Nesse caso, você pode usar tanto para testar, quanto para usar como estrutura base mesmo, tá? Vou utilizar isso daqui para gerar os meus resultados porque ela gera bons resultados. Então, nesse caso, você pode colocar uma única campanha com um único conjunto de anúncio e mais de um criativo. Eu recomendo que pelo menos 4 criativos para você dar munição ali para a plataforma trabalhar e ter variações, né? Então, eu vou criar um criativo em vídeo, uma imagem, a imagem eu vou criar um mosaico e uma imagem única, o vídeo eu vou criar, sei lá, com voice over de A ou uma narração de fundo e outro só com música. Então, dê variações para a plataforma trabalhar. E aí, nessa estrutura, o que vai acontecer é, você vai jogar um CBO, vai jogar um capital na campanha, e a campanha vai decidir qual criativo funciona melhor. Então você tem 4, 5 criativos, o criativo que performar melhor, gerar melhor CTR, é para onde vai puxar o dinheiro ali e vai gerar o teu resultado. Então é muito bom para testar criativo e entender qual conceito funciona melhor. Porém, como eu falei, você pode utilizar isso daqui como base. Então digamos que você tem uma campanha rodando já há um tempo, e você já viu quais criativos performam melhor. Você pode pausar os que não performaram, e deixar rodando dessa forma mesmo, com os melhores criativos, uma campanha, um conjunto, sem problemas nenhum, que vai gerar um resultado bem legal. Porém, tem que lembrar que nessa estrutura você não tem variação de público, né? Então você vai utilizar um público aberto, por exemplo, e é esse público que você vai usar, porque só tem um único conjunto de anúncios. Você pode sim, se você quiser, depois que testar os criativos, duplicar essa campanha, fazer mais um conjunto de anúncios para testar segmentação. Porém, essa é exatamente a nossa próxima estrutura, que é teste de segmentação. Então, para quem lembra, eu já fiz até um vídeo no canal que eu vou deixar em algum canto aqui em cima, sobre testes, como a gente faz testes coerentes. E a regra número 1 dos testes são, nunca testamos variáveis em conjunto, porque senão a gente não consegue isolar as métricas e não consegue entender o que funciona e o que não funciona. Então, quando a gente está testando criativos com a estrutura 1, nós não estaremos testando também segmentações,
porque a gente quer testar. Pô, num público aberto, por exemplo, quais são os melhores criativos que performam? Aí a gente vai ter essa métrica e vai ter essa resposta. Em uma outra situação, pô, eu quero testar agora a segmentação. Já sei quais criativos performam, já sei quais são os melhores. Então disso eu posso criar uma campanha, que é a nossa segunda estrutura, uma campanha com mais de um conjunto de anúncio, cada um deles com uma segmentação, segmentação A, segmentação B, segmentação C, e a segmentação pode ser interesse, pode ser região, pode ser idade, pode ser homem, pode ser mulher, isso daí vai do que você está querendo testar. E em cada conjunto você vai colocar os mesmos criativos que você já testou, que você já sabe que funciona. Então nesse caso você está isolando a métrica o quê? Conjunto de anúncio para segmentação. Então você vai saber qual segmentação funciona melhor. E aí nesse caso você pode escolher ou o ABO ou o CBO. No ABO você vai ter certeza que todos os conjuntos vão gastar o mesmo valor. Então você vai ter uma métrica bem limpa, vamos dizer assim. Você vai ter certeza que, pô, se eu gastei 20 e um gerou 10 vendas e no outro eu gastei 20 e gerou 5 vendas, eu sei que um que gerou 10 vendas é muito melhor. Porém, eu normalmente utilizo também o CBO, que a gente coloca o valor na campanha e deixa a campanha interpretar o que funciona melhor. E também gera muito resultado, tá? Então você pode escolher o ABO quando você quer uma métrica totalmente limpa e você pode usar um CBO quando você quer testar, mas quer uma rapidez nesse teste, né? Pô, eu quero testar, mas eu quero já que a campanha já identifique e gere e jogue resultado e valores para o conjunto que melhor vende para mim. Aí você pode usar o CBO também sem problemas. E para fechar essa estrutura, quanto eu devo investir em cada conjunto de anúncio caso eu utilize o ABO? Regra dos 30%. Já falei aqui várias vezes no canal também. Você tem um produto de R$1.000, coloca R$300 por anúncio, por conjunto. Se você tem um produto de R$100, coloca R$30 por conjunto. É pelo menos 30% por conjunto de anúncio para gerar um mínimo de métricas legal ali para você conseguir lê-las e entender se vale a pena anunciar para um segmento ou não. E para fechar, a nossa terceira estrutura seria uma estrutura mais robusta, quando você já tem mais capital investido, você já sabe os criativos que funcionam, já sabe os públicos que funcionam e você quer testar ângulos. E aí o ângulo é o quê? É o tipo de anúncio que você vai fazer. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma campanha de vendas focado nos meus criativos, falando sobre, por exemplo, tosa de cachorro, porque o meu produto é para tosa de cachorro. Porém, eu tenho outra campanha que roda com o mesmo público, porém os criativos agora são focados em banho em cachorro. Então você consegue testar cada campanha um ângulo diferente para fazer esse teste. Porém, nesse caso, você pode também ter mais de uma campanha com mais de um conjunto de anúncio testando ângulos dentro de conjunto de anúncio. Tá? E aí, nesse caso, aquela questão de ser modular aqui fica ainda mais visível. Porque como você tem mais dinheiro para investir, você não precisa se preocupar tanto em, pô, tem que gastar pouco. Não, você pode criar várias campanhas ou várias estruturas diferentes e testar. Então você não precisa seguir somente uma estrutura. Pô, se eu já tenho criativos validados, eu posso deixar uma estrutura rodando testes de segmentação. Eu posso deixar outro grupo de estruturação testando ângulos, por exemplo, com os públicos que eu já validei. Então você pode fazer uma mistureba e fazer uma estrutura robusta que teste várias coisas e que tem resultados diferentes de vários lados possíveis, porque você tem verba para isso. E para a gente fechar o insight final, estrutura não é sobre complexidade, é sobre isolar uma variável por vez. Então, se você quer testar criativo, por exemplo, a primeira pode funcionar muito bem. Já para teste de segmentação, a estrutura 2 pode funcionar melhor ainda. Já, quero testar ângulo. Pode ser que a estrutura 3 funcione muito bem, mas também pode ser que a estrutura 2 também funcione para testar ângulo. Eu posso jogar vários conjuntos de anúncios com o mesmo público, mas testar ângulos diferentes nesses conjuntos. Então, veja que você tendo a base dessas 3 estruturas, você consegue pegá-las, misturá-las, fazer uma mescla e chegar aonde você mais quer ali de resultado. Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Considere novamente se inscrever aqui embaixo, deixa o like, comenta, compartilha, que eu tenho certeza que os próximos vídeos do canal vão te ajudar bastante também. Principalmente agora que os próximos vídeos que eu venho fazendo e que eu vou produzir, todos serão focados para ajudar os iniciantes. Então, conteúdos que só tem cursos pagos, eu estou trazendo gratuitamente aqui para vocês. Então, eu tenho certeza que vai ajudá-los na tua caminhada aí como gestor de tráfego. Então, espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou!